falei, a ideia é a gente dar continuidade, sequência aqui no nosso texto, na meditação. A gente viu, então, no sermão, agora, que a vida frutífera, ela é própria dos verdadeiros seguidores de Cristo, que por estarem limpos e serem cultivados pelo Pai, produzem frutos abundantes que evidenciam a vida de Cristo neles, através dos relacionamentos espirituais e também sociais. E nós enfatizamos que essa vida frutífera está relacionada à nossa permanência em Cristo. Falamos sobre a ligação do crente com Cristo, o que garante a nossa identidade, unidade, vitalidade e fertilidade também. A nossa permanência em Cristo, a gente viu o que isso significa, o que não significa e aqueles que não permanecem, o que acontece com eles. E vimos também o fruto do cristão por estar em Cristo. O significado do fruto, a expectativa que o Pai tem do fruto e também a evidência do fruto. Vimos que aqueles que permanecem em Cristo e dão muito fruto, recebem pelo menos 5 grandes bênçãos. Entre elas, suas orações são atendidas, Deus é glorificado, são reconhecidos como discípulos de Cristo, permanecem no amor de Deus e terão o gozo de Cristo, e esse gozo será completo. Agora, na nossa EBD, queria abordar a segunda evidência dessa vida frutífera. Uma frutífera, além de envolver permanência em Cristo e demonstrar essa permanência em Cristo, que envolve união, demonstra também convivência com a Igreja de Cristo, o que aponta para a nossa comunhão. E a vida de Cristo no crente é evidenciada por meio de relacionamentos, os nossos valores e o nosso coração. Na verdade, elas refletem isso, quer você queira, quer não. Aquilo que nós fazemos por causa de convicções que nós temos, por causa dos amores que temos no nosso coração. Então, nós precisamos refletir o caráter de Cristo e a vida de Cristo em nós. Se nós somos o ramo, Jesus é a videira, e nós afirmamos que na nossa unidade com Ele, a gente experimenta não só sustentabilidade, mas também a própria vitalidade de Cristo, e isso faz com que a gente seja produtivo, essa vida de Cristo na vida da igreja precisa levar essa igreja, sem sombra nenhuma, a ações e reações que apontem para essa ligação. E dentro dessas ações e reações, nós precisamos demonstrar o que a palavra de Deus fala aqui sobre amor. O versículo 12 até o versículo de número 17, o Senhor Jesus diz que o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo nada sabe do que faz o seu senhor. Mas vos tenho chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, fomos desafiados a permanecer no amor de Cristo. E o amor de Cristo precede o nosso amor. Ele acompanha o nosso amor. Ele segue o nosso amor. E no exato processo de fazer isso, ele cria mais amor por ele em nosso coração, de modo que, por assim dizer, começa outro ciclo de amor, e esse melhor do que o primeiro. E dessa maneira, o crente se sente cada vez mais atraído para estar perto de Deus em Cristo. E é exatamente o nosso amor por Cristo e o nosso deleite nele que nos diferencia, sabe de quem? De Satanás e dos demônios. Michael Reeves, citando Jonathan Edwards, escreveu o seguinte: o diabo pareceu ser religioso certa vez, por medo do tormento. Lucas 8, 28 diz: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Isso aqui é adoração externa. O diabo é religioso. A gente vê ele aqui orando,
ele ora em voz alta, ele ora e diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha aqui, irmãos, ele ora seriamente, clama em alta voz, ele usa expressões de humilhação, servo do Deus Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes. Ele tem uma boa teologia, ele usa expressões respeitosas, honráveis, enaltecedoras. Tudo isso Satanás faz. Agora, o que ele não demonstra? Ele não demonstra amor pelo Senhor. Pastor, eu creio, o diabo também. Pastor, mas o senhor não tem noção. Eu vou na igreja, eu choro quando vejo o louvor. O diabo treme também. Pastor, mas eu estudo teologia, conheço tudo de doutrina. O diabo também. Pastor, você não está entendendo. Eu oro. Satanás também. Eu digo que Jesus é o Filho de Deus. Satanás também. Cara, até agora tu e Satanás está igual, né? Peguei pesado? Tem uma coisa que ele não tem. Amor e deleite no Senhor. Não tem. O Senhor, ele passa a falar sobre relacionamentos, mas dentro do contexto ainda de fruto. Quem recebe o amor de Deus deve amar a Deus e, consequentemente, vai amar o seu irmão. Veja o que João escreveu na sua primeira epístola, quando ele diz o seguinte: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos a Deus, que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. O nosso texto aqui, nós podemos ver que a vida frutífera é evidenciada pelo amor sacrificial ao próximo em resposta ao modelo e à amizade de Jesus. E a respeito do amor, nós vemos no discurso do Senhor Jesus que ele nos dá, em primeiro lugar, um mandamento singular. Em segundo lugar, um modelo singular. Tá? E esse modelo vai nos mostrar que o seu amor envolve redenção, seu amor envolve eleição e seu amor envolve a missão. E a gente vai ver, em terceiro lugar, uma intimidade singular. Em primeiro lugar, o Senhor nos dá aqui, meus irmãos, um mandamento singular. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus aqui, ele está repetindo o mandamento que já havia dado aos seus discípulos em João 13:34. Ele nos fez saber que nunca poderemos pensar de maneira suficientemente elevada sobre o amor. Nunca poderemos acrescentar-lhe maior valor ou nos esforçar excessivamente para praticá-lo. As verdades que o nosso Senhor julgou necessário repetir são verdades que devemos considerar como sendo as mais importantes. Ele já tinha falado sobre esse mandamento, novo mandamento. Aqui ele repete novamente esse novo mandamento. E esse novo mandamento continua sendo o mandamento de amarmos uns aos outros. Quem está em Cristo deve entender que o amor não é sentimento, mas é mandamento. Eu não gosto daquela música quando diz: o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Não gosto, não. Canta o mandamento mais precioso. Porque sentimento é algo que quando eu sinto eu faço, quando eu não sinto eu não faço. Não é sentimento. É claro que é bom quando a gente sente amor e responde também em sentimento, mas, acima de tudo, o amor parte da vontade, parte da obediência. Ah, pastor, mas eu vou estar sendo hipócrita. Não, você vai estar sendo obediente. É diferente. É diferente. O amor, irmãos, ele é mandamento e não sentimento. Implica na vontade de agradar a Deus e fazer a vontade do Senhor. Permaneçam em mim. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, uau! Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai no seu amor, eu permaneço. Como eu permaneço amando ao Senhor? Como Jesus permaneceu amando ao Pai? Obedecendo a sua palavra. Nós vivemos em obediência à palavra do Senhor. Nós devemos guardar os seus mandamentos.
Logo, meus irmãos, devemos amar a Deus guardando os seus mandamentos e amar o próximo como Deus ama o nosso próximo. Não devemos amar nossos irmãos por causa dos irmãos. Devemos amar os nossos irmãos apesar dos nossos irmãos. A gente ama o outro não por causa dos seus méritos, mas apesar de todos os seus deméritos. A gente tem que amar, porque foi assim também que o Senhor nos amou. Saber que Deus nos ama deveria ser suficiente para que também pudéssemos amar o nosso próximo. Se o fruto é o resultado da permanência em Cristo, o amor é o fruto maior dessa videira e a evidência do nosso novo nascimento e verdadeiro pertencimento. Na primeira epístola de João, ele apresenta três provas cabais de que, de fato, nós somos nascidos de Deus. Se o Evangelho de João tem como propósito apresentar Jesus como o Verbo de Deus, o Deus encarnado, para que as pessoas possam crer nele e, crendo, tenham vida eterna, a primeira carta de João tem como propósito mostrar para aqueles que confessam Jesus, que dizem que são crentes, se de fato são crentes de verdade, por meio de três provas. Prova doutrinária, ou seja, tem que confessar Jesus vindo em carne, tem que confessar que ele é Deus que se encarnou. Aquele que nega que Jesus veio em carne é mentiroso. Então, essa é a prova cabal, doutrina. Confissão verdadeira a respeito de quem é Jesus. Segundo, tem a prova moral. A prova moral é aquele que diz que o ama e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso. Eu preciso guardar os mandamentos. Terceira é a prova social, que tem a ver com amor ao próximo. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Porque ninguém pode amar alguém que não vê se não ama alguém que vê. Nisto sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus ao mundo, em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo como propiciação pelos nossos pecados. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e deu a sua vida por nós. Irmãos, se Deus de tal maneira nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, a prova de novo nascimento está diretamente relacionado ao nosso amor por Deus, que vai refletir no nosso amor ao próximo. O amor faz parte de um mandamento singular do Senhor Jesus para a minha vida e também para a sua vida. O banqueiro Eduardo Maia Franco, no final da sua vida, ele escreveu um poema intitulado Terei Vivido, que diz o seguinte: terei vivido por ter gozado uma mocidade rica de alegria, por ter contemplado as estrelas da solidão de um horto, por ter pensado que a outra em grande bem queria, por ter fatigado o meu ser na busca de glória, por ter intelectualizado conclusões de sábios e de santos, por ter me unido a alguém sob falso amor da memória, por haver esterilizado em bagas de suor e prantos o trabalho de uma vida inteira na ânsia de fortuna, por haver despejado de minhas mãos calosas dádiva ou esmola, ainda que oportuna, por haver recebido de homens e damas formosas manifestações e apreços e sorrisos a explorar, ilusões e vaidades de uma existência inteira, porque ao fim de tudo posso contemplar, no momento supremo, na hora derradeira, os milhões que juntei buscando segurança. Segurança falaz, que a todos escraviza sem esperança. Terei vivido, porque conforto, glória, fortuna e esses vagalhões de prazeres encheram minha vida de ilusão? Não. Vivi na verdade e realmente, às vezes que por amor fiz bem a qualquer gente, integrado com a vida, sem nada esperar nem favor. Do mesmo modo que a mais singela flor, expressão misteriosa da beleza sem jaça, oferece o seu perfume ao transeunte que passa. Só então eu vivi e o destino cumpri. Amor. Amor que se doa, amor que se entrega, amor que não espera
nada de volta. O amor, ele é, acima de tudo, um mandamento. É uma ordem do Senhor. O grande mandamento é amar a Deus sobre tudo. Com café, né? Corpo, alma, força e entendimento. Mas é amar o próximo como a si mesmo. Mas agora Jesus pega e eleva o padrão. Como eu amei vocês. Esse é o mandamento. Amar é um mandamento. É um mandamento. Quem não ama está pecando. Quem não ama está pecando. Eu posso falar uma coisa? Ninguém pode pecar por você. Pastor, mas é difícil amar aquela pessoa. Claro, como é difícil amar você. Tu acha que tu é fácil? É sério? Será que não tem dia que tu olha no espelho e fala, cara, eu não estou me aguentando. Como é que eu estou me aguentando? Tem dia que nem eu mesmo me aguento. E os outros têm que me aguentar? Tem. Tem, claro que tem. Sabe por quê? Porque o mandamento do Senhor, para mim, para os outros e para a igreja, é que amemos uns aos outros, não por causa dos outros, mas apesar dos outros. Apesar dos outros. Eu tenho que amar. Você tem que amar seu pastor, não por causa do seu pastor, mas apesar dele. Você tem que amar sua esposa, não é por causa dela, mas apesar dela. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. Não era santa, não. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher. Quem ama a sua esposa a si mesmo se ama. Ninguém jamais odiou a própria carne, pelo contrário, alimenta e dela cuida como Cristo faz com a igreja. Eis porque deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Eis porque. Para quê? Para cuidar dela, para amar, para se entregar, para se sacrificar, para fazer dela uma mulher melhor com ele do que seria sem ele. Jesus não casou com a igreja, se entregou pela igreja porque ela era perfeita, mas para a aperfeiçoá-la. Ele provou o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. Amor é mandamento. Ninguém ama somente por sentimento. Parte da vontade de agradar a Deus mais do que agradar o outro, agradar o Senhor. Eu acho isso fantástico, irmãos. Quando Jesus ressurge, e ali na praia, na Galileia, ele chega para Pedrão. Pedro disse que todos podiam negar, menos ele, né? O Senhor Jesus. E ele disse, não vai ser bem assim não, cara. Tu tá achando que tu é Pedro pedra, tu é Pedro pó. E tu vai ver que tu é. E quando chega ali, Jesus já com o peixinho assado, coisa boa, né? No céu vai ter peixe, vai ter comida. Jesus com o corpo ressurreto comeu, viu? Aí diz, Pedrão, tu me ama? Tu me ama mais do que esses aqui? Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Passa um tempinho. Ô, Pedrão, deixa eu te falar uma coisa. Tu me ama? Ah, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pastorei os meus cordeiros. Passa mais um tempo, pela terceira vez. Ô, Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, eu sei lá. O Senhor que sabe de tudo. Mas tu sabes que eu te amo. Sabe o que eu acho legal aqui? É que Jesus não pergunta, Pedro, tu ama minhas ovelhas? Pedro, tu me ama? Então pastorei aqueles que eu amo. Pastorei as minhas ovelhas. A pergunta não é, Pedro, tu ama minhas ovelhas? Pedro, tu me ama. É meu amor pelo Senhor que vai me levar a amar aqueles que por Ele foram gerados. Pelos meus irmãos. O amor é mandamento, não sentimento. Segundo, a gente tem aqui um modelo singular. Eu gosto muito do que o Hernandes Dias Lopes coloca no seu comentário sobre esse texto, que ele diz o seguinte, Jesus não é um teórico,
blasonando do alto da sua cátedra teorias divorciadas da sua vida. Jesus não é um alfaiate do efêmero, mas escultor do eterno. Exemplifica a ordem com a sua prática, mostra por antecipação que sua morte na cruz em favor dos seus discípulos era o selo inviolável do seu amor. O amor não consiste apenas em palavras, não é um mero sentimento. O amor é uma ação, uma entrega, a expressão de um sacrifício. Não somos, portanto, o que falamos nem o que sentimos, mas aquilo que fazemos. E como Jesus nos amou, como eu falei, ele nos amou em primeiro lugar com um amor envolvendo redenção. Ele deu a sua vida em favor dos seus amigos. E esse é o amor supremo. Um amor que beneficia alguém como um miserável, como eu e como você. Ele nos amou em nosso favor. Ele deu a sua vida em favor dos seus amigos. Ele morreu para o nosso bem, em favor dos pecadores. Eu e você, meus irmãos. Não nos amou porque viu em nós algo que lhe agradasse. Nos amou apesar dos nossos deméritos. William Hendricks diz que quando combinamos o versículo 12 e 13, observamos que o pensamento é este: vocês devem continuar amando uns aos outros com o mesmo amor que eu demonstrei ao dar minha vida por todos aqueles que são verdadeiramente meus discípulos. Agora, é claro que esse amor que Jesus tem por nós, ele não consegue ser imitado em toda a sua abrangência, porque ninguém aqui é capaz de amar ao ponto de redimir ninguém. Somente o amor de Jesus é capaz de trazer redenção para mim e para você. O que o nosso texto está querendo mostrar para mim e para você é que o seu ato pelo qual ele determinou entregar sua vida por nós deve ser um padrão também para o amor que nós temos pelos nossos irmãos. E nesse aspecto, esse amor é absolutamente capaz de ser copiado. Não o amor que redime, né? Mas sim esse amor que, na sua natureza, ele é autossacrificial. Eu preciso amar com amor capaz de me levar ao sacrifício em favor do meu irmão. Qual foi a última vez que você se sacrificou em favor de alguém? Da igreja, da sua família? Com tempo, com recurso? Qual foi a última vez que você se sacrificou em favor de alguém? Seu amor também envolve eleição. Precisamos nos aproximar com humildade diante daquele que inexplicavelmente nos amou primeiro e nos separou por sua graça para sermos sua propriedade exclusiva e também os seus amigos chegados. Também gosto de Hendricks quando enfatiza a respeito da eleição, que ele diz que as palavras "vocês não me escolheram, mas eu os escolhi" enfatizam esse caráter livre, independente e também espontâneo do amor de Cristo. O fundamento do amor de Deus para conosco nunca reside em nós, sempre nele mesmo, pois mesmo a parte de seu amor por nós, Deus é amor. E em sua própria essência, Deus é amor. Ele nos amou nele, antes da fundação do mundo. Que coisa extraordinária. Então, um amor que envolve eleição. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Ele escolheu quem? Ele escolheu pessoas que iriam abandoná-lo na cruz. Ele escolheu pessoas arrogantes, soberbas, gente que brigava pelos primeiros lugares, gente atrevida, nervosa, que queria que orar e mandar cair fogo do céu para consumir os samaritanos que não queriam que Jesus passasse por lá. Essas pessoas foi que Jesus amou. Amou de forma redentiva, mas amou também por meio da eleição. E o que eu acho fantástico nesse amor da eleição é exatamente isso. Ele amou aqueles que eram incapazes de ser amados. Amou pessoas desprezíveis. Quando olhamos para Malaquias, e que o povo pergunta, Deus fala, eu vos tenho amado. Em quem nos tens amado? Ai, não foi Jacó, irmão de Esaú? Eu, porém, amei Jacó e aborreci a Esaú. Olha aí como eu amei vocês. Eu amei vocês por meio da eleição. Quando nós olhamos para a nossa vida, irmãos, e vemos quem nós somos, o que nós merecíamos receber por causa dos nossos pecados e saber que Ele nos amou de forma livre, independente, intencional e sacrificial, isso deveria sim também ser um padrão do nosso amor pelo nosso irmão. Eu decido amar
intencionalmente, constantemente e incondicionalmente aquele ser imprestável. E esse ser está do seu lado aí. É o que nós somos. Se fosse nas igrejas pentecostais, o pessoal fala, vira para o irmão do seu lado e fala isso. Na nossa igreja a gente fala, vira para o teu irmão do teu lado e fala, você é um imprestável. O imprestável eleito, amado por Deus, apesar de você. Agora tu pega isso, pega a chave, pega a senha e ama o teu irmão com o mesmo amor que ele demonstrou por você. Terceiro, o seu amor envolve a missão. Qual o propósito do discípulo se não dar fruto? E dar fruto que demonstra, reflete a vida de Cristo em nós é a glória da igreja. Caminhar com Deus é a grande missão. Vidas ligadas ao amor de Deus, que reflete esse amor em relacionamentos espirituais, manifesta ao mundo o poder de Deus e também o seu amor. E é por meio dessa unidade em amor que o mundo crê que Deus enviou o seu Filho para salvá-lo. É o que a gente lê no capítulo 17 do Evangelho, quando Jesus ora pela unidade da igreja, para que eles pudessem ser um, para que pudesse mostrar ao mundo que Deus enviou Jesus para salvá-lo. Existe um poder extraordinário quando a igreja vive em unidade e em amor. Deus ordena a bênção dele e a vida para sempre, onde há amor e unidade. Como a gente falou logo no início, ninguém jamais viu a Deus. Quando amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quer mostrar Deus ao mundo? Ame uns aos outros. Sejam conhecidos como uma igreja que ama genuinamente e verdadeiramente uns aos outros. O nosso amor aponta para a missão. Jesus veio, nos amou. Um amor que envolve redenção, eleição, mas que aponta para a missão da igreja. Eu amei vocês para que vocês deem fruto. E como vocês vão dar fruto? Vocês vão dar fruto quando vocês amarem uns aos outros, como eu amei vocês. E então o mundo vai perceber e vai conhecer o amor de Deus. E vocês vão ter um impacto positivo no mundo por causa da forma como vocês lidam e tratam um com o outro. Olhe para Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, a vida da igreja, como eles permaneciam juntos na doutrina, na oração, no partir do pão. Tinha tudo em comum. Diz que o Senhor acrescentava dia após dia o que iam sendo salvos e a igreja caía na simpatia de todas as pessoas. Que maravilha! Quando amamos, irmãos, uns aos outros, a igreja, ela então desenvolve um poder de atração que o mundo desconhece. É no nosso amor que as pessoas serão atraídas ao Senhor. Riley disse acertadamente que não devemos ficar satisfeitos com nada que seja inferior a esse amor. O mais fraco, o menor, o mais ignorante, o mais imperfeito discípulo não poderá ser desprezado. Todos devem ser amados com um amor ativo, sacrificial, que nega a si mesmo. Aquele que não pode fazer isso ou não procura praticar esse amor está desobedecendo ao mandamento do seu mestre. E aí é a pergunta que cabe a você fazer. Eu tenho amado dessa forma? Eu tenho amado como Cristo me amou? Ele tem sido padrão para a minha vida? Veja que não é ame o próximo como você ama você mesmo. Ame o próximo como Cristo amou você. Com amor sacrificial, constante, intencional, abençoador. Esse é o amor de Deus por mim e também por vocês. É essa maneira como nós devemos nos amar. Não menos do que isso. Não menos do que isso. Em terceiro lugar, a gente tem aqui uma intimidade singular. Jesus chama os seus discípulos de amigos e não de servos. O servo pode obedecer, procurar agradar o seu senhor sem lhe ser amigo. Mas o amigo sempre procurará agradar o seu amigo. A amizade que Jesus está falando aqui, irmãos, é o mesmo compromisso com os seus valores, com o seu propósito. O amigo, ele é diferente do servo. O servo trabalha sem que o Senhor compartilhe com ele os seus planos, a sua obra, os seus sentimentos. O amigo de Jesus não tem apenas a sua palavra e a sua companhia, mas ele também tem o seu próprio coração. Ele é amado pelo Mestre.
E o que é que ele espera de nós? Uma prova de que nós também somos seus amigos. E como fazemos isso? Obedecendo os seus mandamentos. D.A. Carson, ele esclarece esse ponto, ele diz que essa obediência não é o que nos torna amigos, e sim o que caracteriza os seus amigos. Claramente, portanto, essa amizade não é estritamente recíproca. Esses amigos de Jesus não podem se voltar e dizer que Jesus será amigo deles se ele fizer o que eles dizem. Embora Abraão e Moisés sejam chamados de amigos de Deus, Deus nunca é chamado de amigo deles. Embora Jesus possa se referir a Lázaro como seu amigo, Jesus não é chamado de amigo de Lázaro. Deus e Jesus jamais são referidos nas Escrituras como amigo de qualquer pessoa. Obviamente, isso não quer dizer que Deus ou Jesus não seja não amigo. Se a amizade for medida estritamente na base de quem ama mais, pecadores culpados não podem encontrar amigo melhor e mais verdadeiro que no Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo e no Filho que ele enviou. No entanto, a amizade mútua e recíproca do tipo moderno não está em questão e não pode estar sem rebaixar a Deus. Quando Jesus deixa de chamar seus discípulos de servos e passa a chamá-los, então, de amigo, está claramente implícito nessas palavras de Jesus o pensamento de que ele não fica satisfeito com obediência meramente civil. Seus amigos são motivados pela amizade quando fazem o que ele manda. Obediência aqui, então, seria uma expressão de amor e de afeto pelo Senhor Jesus. Vocês vão se revelar, meus amigos, quando vocês fizerem aquilo que eu tenho prazer. É assim que acontece com um amigo. É assim que acontece no casamento. O meu prazer é agradar minha esposa. O prazer é agradar minha esposa. Eu quero fazer tudo o que agrada a minha esposa. A Bíblia fala que aquele que casa se preocupa com as coisas do mundo e como agradar a esposa. Então pronto, minha vida é agradar a minha esposa. O que minha esposa quer, eu faço. É isso aí. Amor, vamos jantar onde? Amor, você decide. Não, mas você é o marido, você é o chefe, você que escolhe. Se eu escolho agradar você, escolha então. Não, mas escolha. Então tá bom, então vamos tal restaurante. Mas logo aquele, você está vendo? Agrada escolher a esposa, procura conhecer o coração dela, pastoreia o coração da esposa e então faz para agradar. Irmãos, como é bom a gente conhecer um ao outro, conhecer os gostos, os valores, o que cada um gosta e então ter prazer em agradar o outro. Não é viver para agradar homens. A gente não agrada os homens em detrimento de Deus. A gente procura agradar a Deus sempre. Mas aquele que agrada a Deus ama o seu irmão e abençoa a vida dele. Como é bom a gente saber que está sendo bênção na vida do nosso irmão e está agradando o nosso irmão naquilo que não é pecado. É uma bênção, é uma alegria para o nosso coração fazer isso. Nós deveríamos olhar para Jesus nesse sentido e falar, eu sou amigo dele. A minha vida é procurar fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. Eu procuro conhecer sua vontade para agradá-lo em tudo. Eu quero saber como ele quer que eu seja como marido, como filho, como pai, como membro de uma igreja, como pastor, como presbítero, como diácono. Eu quero agradá-lo. Como é que eu lido com minhas finanças? Eu quero saber o que o Senhor pensa sobre isso, porque eu quero fazer aquilo que lhe agrada. A minha vida é fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. Eu sou amigo de Jesus. Eu quero agradar ao Senhor. Se Ele é nosso amigo, desenvolvamos ainda mais essa amizade por meio da oração. J.C. Ryle entende que essa expressão dar a vida em favor dos seus amigos deve encorajar-nos a intensificar nossa familiaridade com Cristo por meio da oração. Porque nos sentimos receosos de abrir nossos corações e de contar nossos segredos àquele que nos chama de seus amigos. Ele continua dizendo, embora sejamos pecadores indignos, ele jamais nos abandonará, mas permanecerá ao nosso lado, preservando-nos até o fim. Davi nunca esqueceu Jonatas, e o filho de Davi fará o mesmo em relação ao seu povo. Nenhuma pessoa é tão rica, tão forte, tão independente, tão bem-sucedida e tão completamente suprida quanto aquela a respeito de quem o Senhor afirmou, este é o meu amigo. Que coisa linda. Que coisa linda. Se vocês fizerem aquilo que eu mando, se o coração de vocês estiverem inclinados para mim, vocês serão meus amigos. Que coisa fantástica. Saber que o Senhor nos considera seus amigos e não seus servos.
E você já parou para pensar que você tem um amigo nas mais altas posições? E não só um amigo, mas um irmão mais velho, que está sentado à direita do Pai, acima de todo o principado, potestade, poder e de tudo. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Não quero fazer doutrina em cima disso, mas, irmãos, esse sentimento e essa realidade, ela é extraordinária. Eu tenho amigos, e meus amigos sabem que podem contar comigo para o que precisar. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro no banco. Se for necessário, eu limpo minha conta. Eu vendo meu carro. Se um amigo meu precisar. Sem problema. São meus amigos. Quando eu fui casar, eu casei com 20 anos. Se eu soubesse que era tão bom, tinha casado antes. Estava no seminário, fiz 19 anos, fiz 20 anos no dia 23 de agosto. E quando foi 7 de dezembro, eu casei. Então, tinha 20 anos e 3 meses, praticamente. Casei. Que coisa boa é casar. Mas o que acontece? Quando eu estava no seminário, ali perto de junho, a gente já estava certo ali que ia casar, pedir a mão dela em casamento, e aí a gente começou a orar para Deus levantar o sustento, aumentar o nosso sustento. Irmãos, estava sobrando R$ 150 no meu sustento. Eu pagava o seminário, sobrava R$ 150 por mês. E eu vou casar com R$ 150. Eu já tenho moradia no seminário, já tenho café da manhã, almoço e jantar. Ainda está sobrando a fortuna de R$ 150. Ixi, vou casar. Um pastor que mandava R$ 180 por mês para mim, ligou para mim no final de junho e disse: Eduardo, meu filho ficou desempregado, vou ter que ajudá-lo. Então aquela ajuda que eu mandava para tu de R$ 180, vou ter que cortar. Disse: pastor, beleza. Rapaz, estava sobrando 150, agora está faltando 30 para eu pagar a mensalidade. E eu vou casar. Eu vou casar. Me lembro como se fosse hoje, com minha esposa, à noite, depois da aula. A gente sempre orava à noite, ela ia para o quarto dela, eu ia para o meu. E aí eu falei: amor, tá vendo essas estrelas todas aqui no céu? A Bíblia fala que o Senhor, por ser grande em poder e em força, chama todas elas pelo nome, todos os dias. E nenhuma delas sequer falta por ser grande em força e em poder. Esse Deus que conhece as estrelas e conhece elas pelo nome, diz que é o meu pastor e meu amigo. A gente não precisa temer, não. Vamos casar. Vamos casar. Quando foi em julho, fui visitar minha família em Recife. Estava passeando no Shopping Recife. Passei na frente de uma loja da Ortobon. Aí eu olhei a cama, king size, box. Na época estava surgindo essas camas box, não tinha, era tudo. Aí eu brinquei, a cama do sonho da Aline, porque toda vez que a gente ia do seminário para o mercado, passava na frente de um Ortobon, andando. Aí a Aline falou: a cama do meu sonho. Mas tu tá sonhando alto, hein? Se Deus der um colchãozinho para colocar no canto da cama, no quarto tá valendo. Aí a minha avó falou: é, meu filho. Entrou na loja. Quanto custa a cama? Custa R$ 2.000. R$ 2.000 a cama. Me lembro como fosse hoje. Divide em 0 mais 5. Aí minha avó fala: você quer, meu filho? Não, vó, pode ser um colchãozinho para colocar lá. 5 de agosto, a cama chegou lá em casa. Passou o semestre, Deus não aumentou o sustento, não aumentou nada. Quando foi no dia do casamento, eu não sabia onde ia passar a primeira lua de mel, a primeira noite, não sabia onde ia ser minha lua de mel. Não fazia ideia. No dia do casamento, meu pai veio com dinheiro e disse: meu filho, isso aqui para a sua primeira noite. Aí deu um dinheiro. Aí o pessoal arrumou um hotel lá para a gente ir. Hotel 5 estrelas em Goiânia. Top, hein? Pronto, acabou a lua de mel, né? Tô querendo mais o quê? Depois do casamento, no jantar ali do casamento, o avô da Aline, da minha esposa, chega com o carro dele para a gente, com um tanque cheio, disse: isso aqui é para vocês ir para Caldas lá e voltar.
E por que Caldas? Porque no dia do casamento, o meu sogro conseguiu com um amigo dele, que é dono do hotel IP, da pousada IP, 5 dias lá para a gente passar de lua de mel. Conseguimos R$ 251 de venda de gravata. Aqui tem esse negócio? Tem, lá no Brasil tem, o pessoal vende gravata, né? Deu R$ 251, pastor. Sabe quanto foi o hotel? 250. Por que um, então? Porque o pneu furou. Eu tive que trocar esse prego. O cara me cobrou R$ 1 para arrumar o pneu do carro. Acredita nisso? Pois é. Voltei para Goiânia. Deixei o carro com o avô da Aline em Caldas. A gente pegou um ônibus para Goiânia. Chegamos em Goiânia, a cabeça é o quê? Agora a gente vai para Anápolis. A lua de mel de primeira que eu já tive. Já fui para o hotel 5 estrelas. Já fui para Caldas Novas, passei 5 dias. Deus proveu tudo, agora eu vou para o seminário, certo? Errado. Meu pai conseguiu com a minha mãe, já com meu sogro, uma passagem de ônibus para a gente ir para Recife. Fomos de ônibus para Recife. 2 dias de ônibus para Recife. Cheguei lá, na minha cabeça, vou ficar onde? Na casa de pai e manhã. Quando eu chego em Recife, papai tinha conseguido com um amigo dele, dono do hotel Marupiara, na beira-mar de Porto de Galinhas, 5 diárias, com tudo incluso para a gente. Lá vai o seminarista, pobre lascado, que não tem dinheiro para pagar a mensalidade, ficar no hotel 5 estrelas, na beira-mar de Porto de Galinhas. Fico lá 5 dias no Porto de Galinhas. Volto agora, de lotação do hotel lá, para Boa Viagem, para ficar onde? Na casa de painho e maninha. Só que papai conseguiu com um amigo dele, que foi padrinho de casamento dele, dono do hotel Boa Viagem, Vicente, 20 dias na suíte presidencial com tudo incluso. Rapaz, a lua de mel foi boa, viu? 1 mês de lua de mel. 1 mês de lua de mel. Voltei para Anápolis. Olhei as coisas que a gente tinha ganhado, de presente, de tudo. E quando a gente chegou, papai e mamãe, junto com meu sogro, conseguiram comprar um Ninho 94 Mille Electronic. Tinha até ar-condicionado, 94 o Ninho. Que carro abençoado, nunca furou o pneu com a gente, aquele carro. E quando a gente chegou em casa, que viu um carrinho na porta, toda a casa mobiliada, até com colchão king size da Ortobon. Eu olhei para aquilo, me ajoelhei, chorei e disse: Senhor, o ministério é uma glória e a cruz me basta. O Senhor não precisava fazer nada disso, mas o Senhor quis fazer. Como é bom saber que existe um Deus que é meu pastor e meu amigo. Ele é meu amigo. E eu sou amigo dele. Porque o meu prazer é fazer aquilo que agrada. Eu não preciso de lua de mel em Porto de Galinhas. Eu não preciso de suíte presidencial. Eu não preciso estar em Orlando, em Tampa, com gente boa feito vocês. Eu não preciso disso. O ministério é uma glória. Pregar as escrituras é uma glória. E a cruz é suficiente como prova do seu amor por mim. Não preciso de mais nada. Nada. Mas ele é generoso demais. Ele é gracioso demais. Ele não dá somente coisas para a nossa necessidade, mas também para o nosso aprazimento. É o que Paulo diz. Como é bom ter um amigo nas regiões celestiais. Poderoso, atento, que nos ama, se importa conosco. Diante desse amor, irmãos, dele, a gente não pode fazer outra coisa senão amar ao Senhor e passar a amar aqueles que ele amou, com amor eterno. Você sabe o que é amor eterno? Deixa eu lhe falar. Amor eterno é o que não tem início nem fim. Nunca houve um momento em toda a existência de Deus que ele não tenha amado você. Não teve um momento na história que a partir de tal momento ele passou a te amar. Ele sempre amou, porque ele amou com amor eterno.
Um amor que não tem início e não tem fim. É com esse amor que ele me ama e ama você. Um amor que é confiável, que não muda. E como esse amor precisa ser refletido na igreja. Olhar para o meu irmão e falar, cara, eu te amo. Eu te amo. Você é o meu irmão. Eu te amo. Apesar desse teu pecado que você cometeu, eu te amo. Eu te amo e vou continuar te amando. Quando há amor, há ambiente seguro para caminhada em conjunta, para edificação, inclusive para se apresentar os defeitos, as falhas. Às vezes temos lutas aqui, pessoas lutando com todo tipo de pensamentos errados, de pecados, e eles ficam com medo de ter com quem abrir o coração. Porque sentem que talvez não sejam aceitos. Ninguém está falando para tolerar pecado e fechar os olhos para o pecado de alguém que peca e é impenitente no pecado. Ninguém está falando que não existe espaço para disciplina, até para exclusão, mas até quando isso acontece, a motivação e o que gera isso tudo é o amor. Porque no final o objetivo é ganhar. E nunca punir, mas ganhar, salvar, restaurar. É isso que o amor faz. A gente tem um mandamento singular, um modelo singular. E nós temos aqui também uma intimidade singular. Somos amigos de Jesus quando fazemos aquilo que ele nos manda. E o amigo de Jesus tem que amar aqueles que ele amou. Tem que amar. Concluindo, meus irmãos, o Senhor Jesus termina essa sessão do seu ensino afirmando: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Este que aqui, isto vos mando, que, ele é uma tradução de iná no grego, que deveria ser traduzido por para que, pois trata-se de uma oração subordinada intencional. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que todo o seu discurso a respeito de permanecer nele, reconhecer o seu amor sacrificial e o tratamento que ele dá aos seus discípulos como amigos tem como objetivo, como intenção, levá-los a continuar amando uns aos outros. Como bem lembrou Hendricks, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro, mas também amamos uns aos outros porque ele nos amou primeiro. Nosso amor uns para com os outros é uma extensão do amor de Cristo para conosco. O amor de Deus é derramado em nosso coração tão copiosamente que ele extravasa para a vida dos outros. Para a vida dos outros. O amor é uma dívida, não um crédito. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. O amor é a única dívida que quando você paga, você continua devendo. E por quê? Porque o amor que recebemos é eterno. Logo, a dívida é eterna. Eu amo, estou em dívida de novo. Preciso amar de novo. E preciso amar de novo. E preciso amar mais. Preciso continuar crescendo nesse amor. Eu encerro com a citação de Riley que diz: onde não existe o amor de Cristo, ali também não há graça divina e a obra do Espírito Santo e a genuinidade da vida espiritual. Felizes são aqueles que não esquecem esse mandamento de Cristo. Terão direito à árvore da vida e entrarão na cidade celestial. O crente que não ama está desqualificado para o reino eterno. Perguntas, contribuições, desculpa. Tá, agora. Obrigado pela ilustre aula e o culto abençoado. Para mim entender e fechar esse raciocínio desse resumo do mandamento precioso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para a gente não pecar
sendo celecista, eu gostaria de ouvir do senhor a definição do próximo. Quem é o próximo? Aqui nesse contexto, é aquele que é o seu irmão. Entende? É aquele que está ligado a você. É aquele que está do seu lado. É aquele que foi salvo por Cristo. De acordo com João, é aquele que por ele foi gerado. Faz parte da comunidade da fé. O que não quer dizer que eu não amo aquele que não é crente, que ainda não confessa Jesus. Tem que demonstrar amor por todos como Deus demonstrou por mim. Tá? Mas no contexto imediato, aqui, ele está se referindo aos seus discípulos que estão com ele no cenáculo. E que como essa vida de amor e comunidade deveria ser uma demonstração do próprio amor de Deus para com a igreja. E isso traz um poder extraordinário no próprio evangelismo e no impacto que a igreja vai ter no mundo. Então, o contexto imediato aqui está se referindo ao próximo como sendo o seu irmão em Cristo. Né? Aquele que está aqui, que confessa Jesus. É claro, como eu falei, que esse amor ele precisa ser estendido, né, ao mundo que não conhece o Senhor. Tá? Mais alguém? Dúvida, contribuição? Pastor, por gentileza, na época de Noé, quando Deus se arrependeu de fazer a humanidade, esse amor se cessou ou... Nunca cessou. Nunca, né? O amor de Deus nunca cessa. Agora, como eu falei, o amor de Deus é um atributo dele. Sim. Né? E ele demonstrou amor e graça a Noé e a sua família ali. E ele puniu toda aquela geração de Noé por meio das águas do dilúvio. Tá? Então, o amor de Deus, ele permanece. Inclusive no seu juízo. É algo que a gente não entende, mas o amor, ele também se demonstra em atos de punição, de disciplina. Com os ímpios, sim, mas também para a nossa própria edificação, para o nosso temor, para que nós possamos também reverenciar a santidade do seu nome. A disciplina é um ato de amor de Deus. Né? Nesse caso específico, para com a humanidade, punindo a devassidão, o pecado. Então, os atos de juízo de Deus também estão ligados aos seus atos amorosos para com a igreja. Quando a gente disciplina, por exemplo, alguém dentro da igreja, e essa é uma das marcas de uma igreja saudável, é a disciplina bíblica, sempre deve ser feito de acordo com as Escrituras, num espírito de amor, com o objetivo de ganhar pessoas. Mas a disciplina é necessária para que o temor de Deus se permaneça na igreja. E também para que aquele que está em pecado possa despertar do seu sono, da sua atitude, e se voltar para o Senhor. E isso é prova de amor por ele. Porque a gente quer que ele experimente essa vida plena que o Senhor tem para dar para a gente. Então, os atos de juízo de Deus, de disciplina do Senhor, são atos de amor com a nossa própria vida. Isso aí é maravilhoso, porque talvez a gente passe por lutas, e a gente passa sempre por lutas, e a gente pode cair no pecado, na tentação de achar que isso é sinal de que Deus não nos ama. Não. Às vezes a gente fala, Senhor, dá uma solução para esse problema. E Deus responde, o problema é a solução. O problema é a solução para esse teu coração que está pegado demais a esse mundo. O problema é a solução para o teu desapego, para o teu orgulho. Até o próprio Paulo recebeu um espinho na carne do Senhor, mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, para que ele não se engrandecesse, se ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Então, peraí, por que Paulo estava apanhando? Por amor. Para que não se ensoberbecesse. O ato de amor de Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, vai envolver também atos de disciplina do Senhor. Hebreus 13:15 vai dizer que toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que são por ela exercitados, fruto de justiça. Então, atos de justiça, de juízo de Deus, também estão ligados a atos de amor do Senhor. Perfeito, perfeito. Obrigado. Em relação ao amor ainda, quando Jesus fala que é fácil eu amar quem me ama, gostar de quem me gosta.
esse amor que o senhor estava falando, que é um mandamento. Se aplica isso também, porque assim, no casamento a gente vê muito isso. É óbvio, para mim é muito óbvio, gostar de quem gosta de você. Isso é amor? A minha pergunta é, esse tipo de amor que a gente está falando, do mandamento de apesar de você, eu ter que te amar. E eu não estou falando de ser bobão, é outra coisa. A pessoa te usa, acontece muito aqui, inclusive na área. Eu estou falando, desculpa, pastor, mas eu tenho que falar da nossa vida cotidiana, quando sai daqui da igreja. Inclusive na área de construção civil, na área que eu enquadro, pessoas que se dizem crentes nominais e na hora, e se eu não cuidar, eu posso ser um deles, e na hora de praticar, que tipo de amor é esse que eu quero tirar? Como amar uma pessoa dessa? Como obedecer o mandamento de Jesus com uma pessoa dessa? Aquele cara que diz gostar de você, mas... Você continua amando, não pelo sentimento de amar, mas na atitude de amar. E o que você falou está certíssimo. Isso não faz de você um bobo, de jeito nenhum. Se existe questões aí envolvendo legalidades e tudo mais, faça o que precisa ser feito. Agora, não permita que a atitude dele interfira na sua atitude de amar. O amor, antes de tudo, é uma decisão e não um sentimento. Até no casamento, em alguns momentos, eu não vou amar por sentimento, eu vou amar por mandamento. Vou. O pessoal fala, pastor, já pensou em divorciar? Se divorciar não, matar já, mas divorciar não. Né? Rapaz, tem dia que eu falo para a Aline, eu falo, olha, tô te amando tanto hoje. Hoje? Você é hoje, porque tem dia que não tá legal não. Mas você continua amando, na decisão de amar. Da mesma forma, é em todas as áreas da nossa vida, a gente continua amando. Quer ver uma resposta boa para isso aí? A gente encontra em Romanos capítulo 12. Quando Paulo diz o seguinte, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Mas por que eu vou fazer isso? Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Atitudes que queimam a consciência dele e podem conduzi-lo ao arrependimento. Pelo contrário, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A atitude de fazer o bem ao outro é algo que ninguém pode me impedir de fazer, a não ser eu mesmo. Então, eu preciso agir em resposta ao mandamento, fazendo o bem ao outro. Isso não quer dizer que eu morro de amor por eles no sentido emocional, sentimental. É um ato de fazer o bem. É o meu inimigo tem fome, eu faço o quê? Não faço nada? Não, isso está pecando. Eu peco em omissão. Eu tenho que dar de comer. E se ele tiver sede? É meu inimigo, não é nem meu irmão, não é minha esposa, não. É meu inimigo, o cara quer o meu mal. Dá-lhe de beber. Faça o bem. Não se deixe vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. Isso é a manifestação clara do amor. Existem 3 tipos de atitude. A demoníaca, que é você pegar e fazer o mal a alguém que te faz o bem. Isso é diabólico. Existe a natural. Você faz o bem a quem te faz o bem. Você faz o mal a quem te faz o mal. Existe a atitude cristã. Você faz o bem àquele que te faz mal. Você cobre a cabeça dele com brasas vivas. É isso. Ixi. Rapidão, mas é interessante essa história do amor como... eu vi já em algumas coisas que eu já estudei que o amor, na verdade, é isso, né? Ele é amar, na verdade, não é um sentimento, ele é um verbo. E verbo pressupõe... Ação, né? Agora, uma coisa muito interessante que o pastor falou agora, né, que é isso, se o seu inimigo tiver sede, dá de beber, se tiver fome, dá de comer. Para pensar, né? Hoje, o mundo em geral, eu não gosto de você, eu vou jogar uma bomba. Né? E
o que eu acho incrível, né? Eu realmente meio que não suporto essa história, principalmente de que os cristãos são sobre todos, né? E se você não acredita em Jesus Cristo, ou não acredita em Deus, ou você acredita, ou eu vou, né, fazer alguma coisa com você que não é legal, né? Então, acho que uma contribuição, né, talvez polêmica, é aquilo que até politicamente a gente vê, se você não partilha da mesma opinião que eu, ou se você não concorda com o que eu estou pensando, com o que eu coloco como regra para mim, como nós somos seguidores da Bíblia, né, você merece, né, ser excluído da vida, né? E próprio Jesus trouxe junto com ele a mulher adúltera, né? Jesus trouxe com ele pessoas que não fazem parte da sociedade normal, mas ele falou: vem aqui, né? Mesmo sendo completamente fora do padrão. E para pensar, né, às vezes hoje como sociedade nós não estamos seguindo o que Jesus está dizendo. Eles estão fazendo mais ou menos o oposto. Né? E se seu inimigo tem sede, mata ele de sede, né? Se seu inimigo tem fome, não vou mandar ajuda humanitária, não. Você vai sofrer. Então, acho que a palavra que o pastor trouxe hoje é fundamental, né? E se a gente trouxer isso para o nosso vizinho, para nosso colega de trabalho, né? Não precisa nem ser a nível mundial, mas na nossa relação interpessoal, isso faz muita diferença. Amém. Isso aí. Pastor, só mais uma. Mas antes, eu queria glorificar a Deus pela vida do senhor. Nos dias de hoje, a gente precisa muito escutar essas palavras. Glória a Deus. Sobre o mandamento e sobre glorificar o Senhor. Amém. Muitas vezes a gente precisa ser impactados, né? E falando um pouquinho do que Juliano ia falar, às vezes a gente é muito fácil você cancelar, você dar o gelo e você não querer dar um passo para amar, mesmo sendo teu inimigo. E a gente sofre por isso. A gente, às vezes, é apontada, mas o Senhor é glorificado quando a gente faz a ação. Amém. Então, isso é muito importante. Então, Amém. essa palavra, eu creio que ela veio ao meu encontro e quando eu olho, eu não sou perfeita, mas eu tento caminhar o evangelho simples do Senhor. Amém. Principalmente com respeito ao próximo. Muitas vezes nós vamos ser julgados, mas vocês não esqueçam que a glória é dele, como Amém. o pastor falou hoje pela manhã. A glória é só para ele, não é Kelly que está fazendo. A glória ali vai vir do Senhor. Amém. Independente que seja Kelly, que seja Belo, que seja Emerson, mas a glória é para ele. Amém. Então, que a gente possa levar para casa e a gente possa refletir e entender o que o mandamento e que a palavra que veio para que seja sempre para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família, o seu ministério, que Amém. não é fácil caminhar e servir só pela glória do Senhor. É que a gente caminha passo a passo. E o Senhor sempre vai ser glorificado, independente das circunstâncias. Amém. Né? Mas que o Senhor possa continuar a caminhada. Amém. Amém. Na igreja, a gente enfrenta muitas lutas, né? Alguém disse que a igreja é igual a Arca de Noé. A gente só aguenta o fedor dentro porque lá fora é um dilúvio. Irmãos, é sério. Isso que a irmã Kelly está falando. Eu estou no período sabático, estou terminando o meu período sabático, estou no último mês. Eu estou há 14 anos numa igreja. É tão bom ver as bênçãos de Deus na nossa igreja. Muito bom. Mas isso não é sem luta. Não é. Estava com Augusto Samuel, e o Augusto trouxe uma palavra para mim que foi muito boa. Ele disse: Eduardo, todo pastor precisa morrer.
E às vezes as lutas que a gente enfrenta na igreja é Deus matando o pastor. Porque nem sempre a gente consegue pegar uma palavra dessa e colocar em prática. A nossa dificuldade, às vezes, com o amor ao próximo, é uma visão exacerbada e distorcida que temos de nós mesmos. Eu julgo o outro, mas eu não julgo a mim. Em que você é melhor do que alguém? E se você é melhor do que alguém em alguma área, por que você acha que foi você que deu a você essa capacidade ou essa condição? Paulo vai dizer, porque eu me orgulho de algo que eu recebo. Irmão, quem somos nós? Pecadores amados por causa da eleição, vontade soberana do Senhor. Não porque somos dignos de amor. Deveríamos amar uns aos outros, suportar uns aos outros, tolerar uns aos outros, perdoar uns aos outros, orarmos uns pelos outros, cooperarmos uns com os outros e jamais, nunca aceitar uma política de cancelamento, de ódio, de se afastamento, porque um irmão pensa diferente de mim em questões não essenciais. Tem questões essenciais que a gente briga. A maioria das discórdias é por coisa tão pequena. Tão pequena. Eu não sou presbiteriano. Tem pontos da doutrina que eu não concordo. Mas o pastor Sami me convidou para pregar aqui. Já preguei no Samuel. O pastor Samuel pregou na minha igreja ano passado, no aniversário da igreja. Meus maiores amigos pastores são presbiterianos. Sabe por que eu consigo conviver tão bem com esses irmãos? Porque eu venho aqui, prego, não vou discutir questões doutrinárias não essenciais que eu discordo. Existe 1 milhão de coisas que a gente pensa idêntico. E que a gente pode edificar um ao outro e crescer junto. É esse tipo de atitude, de sentimento, que a gente tem que ter na igreja. Fazer a igreja crescer em amor. Na justa cooperação de cada parte. É isso que é o mais importante. Ore pela sua igreja. Ore pelo seu pastor, pela liderança. Ore por sua vida, pelo seu coração. Se você está sendo crítico ao extremo, peça ao Senhor que lhe ajude a mudar a sua forma de ver você mesmo, o seu próximo, e entender melhor como Deus amou você. Isso faz toda a diferença. Terminando, quero citar o banqueiro de novo, que por acaso era o meu bisavô. Ele diz que o lucro é um espelho capaz de revelar psicologicamente o seu adquirente. E esse espelho refletirá um homem sensitivo e jamais refletirá o amor. Porque onde há o verdadeiro amor, desaparece o sentido de obter vantagem, que é material, espiritual e, portanto, o desejo de lucro. Concluindo, diz ele, quero afirmar que o amor será revelado pelo grau de decadência do egoísmo. A civilização retratará um grau de intensidade do lucro. Quanto menor for o desejo de lucro, mais elevada será a civilização. E quanto mais sublimada for a civilização, mais intenso será o amor. O egoísmo é contrário ao amor. O amor pensa no outro, não em si. Pense no outro. Olhe para Jesus. Um mandamento singular, um modelo singular. E o terceiro me esqueci. Intimidade singular. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, por esse tempo juntos. Belo.